Olá, ouvintes da Rádio Madalena, boa tarde. Estamos aqui às vésperas da eleição municipal, quase vésperas, para conversar com alguém que eu estou até um pouco encabulada, porque ele é muito mais entrevistador e jornalista do que eu. Esse cara, se vocês talvez não conheçam, José Carlos Amaral Kfouri, esse é o famoso Juca Kfouri, que eu conheço há muito tempo, porque ele trabalhou no DEDOC da Editora Abril. Talvez tenha sido ali, né, Juca, quando eu ia lá entregar artigos para a revista Playboy. Imagina, Isso. eu ia lá entregar para o Humberto Werneck, que era o editor da Playboy, pegava Isso. ônibus, descia na Marginal, aquela chamada jornalista de calcanhar sujo, que o Nelson Rodrigues falava. Isso. E aí te conheci, é uma honra te conhecer há tanto tempo. Enfim, só vou estar te apresentando, já falei de mim, mas você foi da ALN na adolescência, né? da Aliança Libertadora Nacional. Quer começar Isso. falando um pouco disso? Vamos nessa. Só deixar claro para quem nos ouve o seguinte: quando você ia entregar os seus artigos para a revista Playboy, para o Werneck, Uhum. o diretor de redação da Playboy era eu. E eu tenho muito orgulho em dizer que eu inaugurei na Playboy uma colunista mulher, numa revista que era evidentemente machista, não é verdade? Né? Mas não durou muito, não durou muito. O meu não por causa. Não durou muito. Porque você é muito indisciplinada, entendeu? Por causa disso. O Mauro até hoje não me demitiu, mas acho que é porque ele não me paga. Foi isso? É? É. É O Werneck militante. Trabalha... Não, o Mauro aqui, o nosso Mauro. Ah, foi ele? Demitiu até hoje, porque também ele não me paga, então ele não vai me demitir. Tá certo. Tá certo. Mas eu Mas acho que então... eu estou lembrando errado, desculpa. Primeiro, eu ia lá, essa época que eu ia entregar mesmo, era na Veja, quando era Veja. Quando a Isso. Veja, eu tinha uma coluna de televisão, e você já estava na Veja também, não é? Não, eu nunca trabalhei na Veja. Eu trabalhei no Então tá. Eu DEDOC. estou confundindo com... Mas você estava na Abril. É Sim, isso. eu trabalhei na Abril de 70 a 95. Eu trabalhei no DEDOC durante 4 anos, daí fui para a revista Placar, depois assumi a direção de Placar e, concomitantemente, mais tarde, em 91, com a morte do Mário de Andrade, eu assumi também a Playboy. E fiquei na Então, Playboy... eu escrevia mandando artigos já. Tá. Não era, já Pois tinha é. computador, não era entregando. Exatamente, Uhum. exatamente. Mas, enfim, essa minha passagem da juventude na LN, eu era do chamado grupo de apoio da LN, eu fazia documentos para tirar gente do Brasil, gente que caía, gente que entrava, passava a ser perseguida pela polícia política, e eu ajudava a fazer a documentação, além de ter sido, por um período, motorista do velho Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, Nossa! que era o braço direito de Carlos Marighella. Uhum. Eu tinha recém tirado carteira de motorista e eu dirigia para o Toledo, levava para os pontos, inclusive Pedro, para quem não sabe, era o codinome dele, né? A gente tem que falar que tem gente que talvez nem se toque. Isso. Inclusive, o escondi por cerca de 20 dias num apartamento aqui na rua, no bairro de Santa Cecília. Era onde você morava? Você escondeu na sua casa ou no apartamento vazio? Não. Na casa vazia de amigos que estavam viajando. Juca, eu ia para outro lado completamente diferente, mas eu gostaria, porque tanta gente não tem ideia do que era isso. E até hoje, isso me preocupa o clima atual, não é? As pessoas falam de qualquer pessoa de esquerda dizendo comunista, e nem sabe o que era comunismo. E claro que hoje em dia a gente talvez não fosse comunista pensando no que foi o stalinismo, não é? Claro. Mas fala um pouco para os ouvintes, não tanto para mim, mas o que foi a LN, como é que ideais te levaram para lá? Então, a LN foi um grupo armado, né, que queria fazer a resistência armada à ditadura instalada em 64, convencida de que, depois que se interrompeu o processo democrático no Brasil, vamos lembrar, o golpe de 64 foi feito pouco mais de um ano antes de estar
previstas eleições no Brasil para presidente da República, eleições essas que ou levariam ao poder de volta Juscelino Kubitschek, ou Que não era levariam... um comunista, que não era um comunista. Não, exato. Ou levariam Carlos Lacerda, que era, embora tenha, né, embora tenha tido um passado de membro do Partido Comunista, era o mais anticomunista dos brasileiros notórios na vida política de então. Portanto, não havia nenhum risco do Brasil cair nas garras do comunismo. E foi feito um golpe, né? Dado um golpe, porque o governo Jean Goulart era um governo preocupado com os excluídos, e sempre que houve no Brasil governos preocupados com os excluídos, a elite brasileira achou de dar um golpe. Assim foi com Getúlio Vargas em 54, assim foi em 64, assim foi em 2016, sob o governo Dilma Rousseff, né? Então, deu-se esse golpe. Quando eu faço assim, é porque eu vou te interromper. É um sinal que eu esqueci de combinar. E você acha que a prisão do Lula também foi nesse sentido? Mas é evidente. Evidente. A prisão do Lula foi para evitar que o candidato que as pesquisas revelavam ser o favorito para ganhar as eleições em 18 não participassem da eleição. Então, a prisão do Lula começa com o golpe na Dilma, né? O impeachment da Dilma é o prenúncio da prisão do Lula, né? Evidentemente. E chegamos a esta situação em que a elite brasileira botou no poder este genocida, né, que nos infelicita da maneira como nos infelicita, com esse retrocesso, né, a volta aos tempos da barbárie, como nós estamos vendo no Brasil, né, um adepto da necropolítica. Muito bem. O que foi a ELN? Foi um grupo que se criou em torno de Carlos Marighella, que até então era um membro do Partido Comunista e que achou que a solução política estava absolutamente vetada e partiu para a aventura das armas. Eu, como um bando de gente da minha geração, aos 17, 18 anos, menos até, digamos, por cultura política e mais por indignação e sensibilidade, acabamos nos envolvendo também nesse movimento de resistência. É claro, Maria Rita, que você pode dizer, bem, mas foi um equívoco, né? Porque não havia a menor condição de ganhar na luta armada do Exército Brasileiro. Evidentemente, o Brasil não é Cuba. Cuba era uma grande fazenda dos americanos. O Brasil não. O Brasil já era um país absolutamente enfronhado no mundo capitalista, um mercado importante. Tudo isso é verdade. Mas o que nos levou àquela reação foi este sentimento de indignação e de sensibilidade. E eu ingressei nisso também, né, até que o velho Joaquim Câmara foi morto sob tortura, né, e eu perdi os meus contatos com a ELN. E o Marighella já tinha sido assassinado antes de... Sim. O Marighella é assassinado em 69 e o Toledo é assassinado em 70. E aí eu perco meus contatos com a ELN e acabo, enfim, indo trabalhar na Editora Abril, e, a partir daí, ingresso também no clandestino Partido Comunista Brasileiro, que pregava a saída política, né? A entrada no MDB, aquilo tudo que você conhece. Sim. Quer dizer que, então, quando eu escrevia lá na Revista Veja, ia lá levar artigo, tinha um comunista ali na redação. Tinha um guerrilheiro em formação. Tinha um guerrilheiro em formação. E, aliás, você sabe que o DEDOC, onde eu trabalhava, era muito visado pelos órgãos de segurança. É uma coisa ridícula, né, Maria Rita? Meu Deus. Bom, para você ter uma ideia, eu fui preso no DOI-CODE, depois respondi a processo, fui para o DOPS e tudo mais. E eles, depois, agora, né, depois que houve a redemocratização, eu fui ao arquivo do Estado para ver a minha ficha, e na minha ficha dizia que o meu codinome era Juca.
quando nunca foi um codinome, sempre foi meu apelido. Se alguém me chama de José Carlos, era eu o não sei. codinome mais bandeira do mundo. Juca, apelido, Isso. codinome Juca. Exatamente. Então, eu sempre digo isso. Se alguém me chama de José Carlos, eu nem olho, não sei quem é. Né? A minha avó, a minha mãe, o meu pai, todo mundo me chamava de Juca. E eles achavam que isso era o meu codinome. Mas, enfim, o DEDOC era muito visado, porque o DEDOC era o arquivo, né, jornalístico da Editora Abril. E entre as coisas que o DEDOC arquivava, eram os mapas da revista Quatro Rodas. E eles achavam que aquilo era rota de guerrilha, entendeu? Ah, Era um negócio de maluco, uma coisa bom, absolutamente ridícula, como toda ditadura. pois tem um componente de paranoia que, pelo menos nisso, o nosso presidente está à altura, né? Porque Exatamente. eu acho ele pior do que os militares, mas no componente paranoia ele está ali, né? Sem dúvida nenhuma. E como é que você migrou para o jornalismo esportivo? Então, eu entrei no DEDOC, Maria Rita, assim. Eu estava começando a cursar Ciências Sociais e aconteceu de eu ser convidado para trabalhar na Editora Abril, porque eu tinha um amigo que trabalhava no DEDOC e este amigo ele sabia que eu era um cara muito interessado em futebol. Eu fazia um arquivo pessoal meu de coisas do Corinthians, que é o time do meu coração, de coisas do Pelé e de coisas de basquete, que eu jogava basquete. Corinthians, que é do coração, e o Pelé, que era o maior jogador do mundo, que é do Santos. Exatamente. E coisas do basquete, porque eu jogava basquete no Clube Atlético Paulistano. Quem nunca viu ao vivo deve saber que você é bem baixinho, né, Gil? Pois é, exatamente. E acontece que esse amigo, a Editora Abril ia lançar para a Copa do Mundo de 70 no México a revista Placar e precisava de um pesquisador que a atendesse. O DEDOC tinha sido criado em 68 para atender a revista Veja e as demais revistas que já existiam. Quatro Rodas, Cláudia, Capricho, tudo mais. Então, eu fui convidado para ser entrevistado, para ver se eu tinha gabarito para ser contratado. E me contrataram. Então, durante os 4 anos que eu fiz a faculdade de Ciências Sociais na USP, eu trabalhei no DEDOC. Quando terminei a faculdade, eu fui surpreendentemente para mim mesmo, porque a minha intenção era seguir carreira universitária, era inclusive fazer uma tese mostrando que futebol não era fator de alienação, ao contrário, era fator de mobilização social. Eu fui convidado para assumir a chefia de reportagem da Placar. Isso sem nunca ter feito uma reportagem. Né? E nunca me esqueço que o diretor da Placar, conversando comigo, quando eu disse a ele, mas eu nunca fiz uma reportagem, como é que você quer que eu seja chefe de repórteres tão experientes? Ele disse, isso você pega em 1 mês. Eu preciso do teu senso de organização. E eu fui trabalhar como chefe de reportagem de Placar. Assim Quem eram os fiquei. repórteres experientes? Tem algum que a gente conheça hoje? Bom, provavelmente você conhece, que foi diretor da Vejinha durante muitos anos até se aposentar, o Carlos do Maranhão. Sim, tá. Mas Zé Trajano era repórter da Placar. Sim, Trajano eu conheci melhor. Mas então, Michel Laurence, esse você não deve ter conhecido, que era filho de um grande repórter francês que veio cobrir a Copa do Mundo de 50 no Maracanã, apaixonou-se pelo Brasil e ficou pelo Brasil, que se chamava Alberto Laurence. E aí o Michel, filho dele, acabou seguindo a rota do pai. Enfim, eu fui, durante 5 anos, chefe de reportagem da Placar, e em 79 acabei assumindo a direção de redação de Placar. Mas eu te diria que o que me levou para o jornalismo esportivo foi, antes de mais nada, a paixão que eu herdei do meu pai pelo futebol, pelo Corinthians. Né? E depois, quando me foi posta a opção entre continuar a pós-graduação que eu fazia na USP, com o professor Francisco Vefort, na política, ou seguir a vida de jornalista, e eu acabei optando por seguir a vida de jornalista. Eu digo sempre que o Brasil perdeu um mau sociólogo e ganhou um jornalista mequetrefe. Não. Aí você tem que ser sincero. Não vale falar isso assim, que eu não acho que você acha isso.
Eu queria, como aqui é uma conversa, você vai me execrar, mas eu vou te contar duas coisas sobre futebol que eu acompanho muito pouco. Né? Aham. Primeiro, você não vai me execrar. Foi uma vez que eu pensei, nossa, por que o futebol é tão apaixonante? Veja se você concorda comigo. Porque o futebol é como a vida. A não ser pelo fato de que ele tem um tempo certo para acabar. A vida, a gente nunca sabe. Mas veja, o acaso conta muito. Pode virar um jogo por uma bobagem do cotovelo que esbarrou na bola. Né? Nem sempre ganha o melhor. Né? Tem injustiça. O juiz não vê tudo, não é Deus, como Deus também não vê tudo. Então pode errar de boa fé, não estou falando de juiz ladrão. Pode errar de boa fé. Né? E de repente, no último minuto, você estava ganhando e perde. E essa é uma das coisas, eu acho que futebol, por isso que é tão apaixonante. As pessoas não estão pensando nisso, mas é a vida Maria em Rita, 90 minutos com todos os acasos e injustiças. Por isso que é dramático. Ninguém fala que o jogo de vôlei é dramático. E o Maria locutor Rita, muitas vezes fala do futebol que jogo dramático. Desculpa, eu falei demais. Maria Rita, você não seria Maria Rita Kel se não achasse exatamente isso que você acha de futebol. E eu te diria que das pessoas que melhor escrevem no Brasil sobre futebol, chamado Tostão, que é colunista da Folha, e Sim. foi um dos melhores jogadores de futebol do mundo, campeão mundial em 70, né? Interrompeu a carreira precocemente, porque teve um problema de descolamento de retina. O Tostão diz isso, e é uma frase, exatamente isso que você falou, que o futebol se resolve no detalhe, que o futebol não comporta tanto cientificismo como hoje em dia há quem queira buscar no jogo de futebol. O futebol, numa frase, o futebol imita a vida e vice-versa. E quando você diz, Maria Rita, que a diferença é apenas que o jogo tem hora para terminar, eu vou lhe dizer uma coisa, há jogos que jamais terminaram. Brasil e Uruguai em 50 é jogado até hoje. Brasil e Itália em 82 é jogado até hoje. O que quer dizer jogado até hoje? Explica. Os 50, minha mãe, eu nasci em 52, minha mãe dizia, meus pais diziam, o jogo de 50, o silêncio que ficou no país inteiro. É o primeiro grande trauma nacional. O segundo é a morte do Getúlio. O terceiro é a morte do Tancredo, e depois o quarto é do Ayrton Senna. As grandes tragédias nacionais começam com 50. É quando o Nelson Rodrigues diz que o Brasil é um país de vira-latas. Mas me conta para as pessoas então, o que foi esse jogo. O que aconteceu em 50? A Copa do Mundo de 1950 é a primeira Copa do Mundo do pós-guerra. Antes da guerra, houve 3 Copas do Mundo, 30, 34 e 38. Aí vem a Segunda Guerra e, evidentemente, as Copas de 42 e de 46 não acontecem. Tá? Acontece, então, em 50, já no pós-guerra, no Brasil. A primeira Copa do Mundo na América do Sul. Ergue-se o Maracanã para receber a Copa. Né? O Brasil vai à final da Copa. Vai à final da Copa contra o Uruguai, jogando pelo empate. Se empatasse, era campeão. Bastava um empate. O Brasil faz 1-0. Okay? Maracanã com 200 mil pessoas. O presidente da FIFA se chamava Gilles Rimet. Sim. Tá? Nome da taça. Depois virou o nome da taça. Né? Desce da tribuna de honra para ir ao gramado entregar a taça, certo de que vai entregá-la para o Brasil. E quando ele chega no gramado, o Uruguai já está ganhando de 2-1 do Brasil. Fruto de um segundo gol em que se atribuiu a falha do goleiro Barbosa, um negro, que, por causa disso, pagou até o resto da vida a suposta falha. E por causa dele, durante anos e anos e anos, não se convocavam goleiros negros para a seleção brasileira. Não acredito. Quer dizer, foi Exatamente. exatamente no lugar onde o preconceito iria sozinho. E aí, com a ajudazinha...
Que horror. Exatamente. Mas qual foi? Tem uma falha específica? Ele pulou para o lado errado? O que foi? Não, a bola passou entre ele e a trave, mas não é possível dizer que tenha sido uma falha. Mas era necessário encontrar um bode expiatório. E encontrou-se o Barbosa, o negro, o goleiro negro. Nossa, fiquei até... É Saí isso. até do clima do tema que eu estava. Impressionante, Juca, impressionante. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa em termos metafóricos também. Você acredita em gols indefensáveis? Ah, sim, existem gols indefensáveis. Hum. Existem, porque acontece que o gol é suficientemente grande, né? O ser humano não tem como abarcar o gol inteiro. Uma bola bem colocada, não há ser humano que a defenda. E você lembra... Razão pela qual, quando acontece uma defesa dessas, no futebol, é chamado de milagre. Aí o goleiro vira um herói total. O goleiro fez milagre. Lembre-se, o goleiro da seleção brasileira, campeão do mundo da Copa de 2002, goleiro do Palmeiras durante muitos anos, o Marcos, é chamado pela torcida do Palmeiras de São Marcos. Ah, sim. E qual foi a defesa? Porque aí eu não acompanho isso. Não, sim, ele fez defesas importantíssimas como goleiro do Palmeiras, inclusive pegou um pênalti contra o Corinthians, que eliminou o Corinthians e permitiu ao Palmeiras continuar na Copa Libertadores da América, e contra a Alemanha, na final da Copa do Mundo de 2002, ele fez uma defesa numa cobrança de falta da Alemanha, que é tida e havida como das maiores defesas da história das Copas. Puxa, então, realmente, Santo Marcos. Deixa eu te contar uma outra história, já que é conversa. Depois eu vou perguntar coisas só para você, mas é que eu quero te chocar um pouquinho. Você vê como mulher não presta nesse aspecto, né? Eu estava no Rio com uns amigos meus, acho que foi 2000. Era uma final de campeonato aqui, e a final era Corinthians e Santos. Você lembra quando foi uma final Corinthians e Santos? Que eu me achava corintiana, sentei na sala com os amigos, torcendo para o Corinthians. O Santos jogou tão bem que no fim do jogo eu estava torcendo para o Santos. Eu entendo perfeitamente. Aí meus amigos diziam, não adianta, mulher não dá para confiar de jeito nenhum, mudar de time, o cara pode mudar. Mas aí é o seguinte, Maria Rita, você deixou... Eu sei exatamente a que jogo você se refere, é o célebre jogo das pedaladas do Robinho. Que ele entra dando pedaladas na área do Corinthians, e de fato o Santos jogou muito melhor que o Corinthians. Você se deixou levar pela estética. E isto é uma qualidade. Pela beleza do jogo. Isto é uma qualidade, isto não é um defeito. É obviamente que para o torcedor raiz, isso é uma coisa incompreensível, né? Porque o que se diz é que as pessoas trocam de mulher, trocam de sexo, trocam de carro, trocam de casa, trocam menos de time. Menos de time. Time você não troca, né? Mas isso é para o torcedor raiz. Para a pessoa eu não que é troquei apenas... de partido político, por exemplo. Acabei de trocar agora nessa prefeitura que eu vou votar no Boulos. É mesmo? Aí... Que coincidência, Maria Rita. Uau! Que bom saber. Quando você falou é mesmo, eu pensei que você ia me dar uma bronca. Não. Então, a última entrevista que eu fiz foi com ele, com a Erundina, e foi linda. Eu te sugiro depois linkar. E, bom, agora vamos para outra coisa. Então, você continua sendo jornalista esportivo? Sim, eu tenho uma coluna na Folha de São Paulo 3 vezes por semana. Eu tenho um blog no UOL que trata de futebol, mas também trato de política. Sou comentarista da Rádio CBN, na área de futebol, né? E faço programa de entrevistas na TVT, que já teve a honra de te receber. Sim. Exatamente. Quando foi? Tinha acabado de acabar a Comissão da Verdade, não? Não, acho que foi bastante tempo depois, né, Maria Rita? Não sei, faz o quê? Faz 3 anos. Faz 3 anos. Então faz menos tempo. Isso. E, Juca, como é que, então, de um cara que surgiu como jornalista esportivo, ainda como é que você se tornou, no Brasil, uma pessoa com essa expressão política que você tem, que você sabe que tem, que é uma referência? Digamos, você é uma voz, não é? Maria Rita, talvez exatamente quando eu brinquei com você que eu sou um jornalista mequetrefe,
eu te diria o seguinte, que o que me distingue, o que me distinguiu na imprensa esportiva é que, na verdade, Maria Rita, se você olhar, né, com profundidade, não existe jornalista esportivo, não existe jornalista econômico, jornalista político, jornalista cultural. Existe jornalista. Eu sou jornalista. Talvez exista só o jornalista da coluna social. Esse só é coluna social. Isso. Então, o que eu faço? Eu faço jornalismo. Por acaso, por circunstâncias da vida, eu acabei me especializando mais na área do esporte, mas isso não faz com que eu deixe de olhar para o futebol, para o esporte, como uma coisa que faz parte do dia a dia do meu povo. Tá? Então, talvez o que tenha me distinguido seja exatamente este olhar abrangente de olhar para a floresta, não apenas para a árvore. E que a formação como sociólogo favoreceu que eu tivesse. Tá? Quer dizer, o Nelson Rodrigues já dizia isso. Pobre de quem acha que o jogo de futebol se esgota nas 4 linhas do campo. Uma pelada contém um drama shakespeariano. E é a pura verdade. É a pura verdade. É o único jogo que o locutor fala que jogo dramático. Você não fala de jogo de vôlei dramático, jogo de tênis dramático. É isso. Entendeu? Quer dizer, então, foi exatamente assim que... Então, eu não dissocio o futebol da política. Eu digo sempre isso, Maria Rita. Quem quer dissociar o futebol da política faz o pior tipo de política que há. Porque é a política que diz que é suprapartidária, apartidária, apolítica, e que, portanto, anda de braço dado com ditadores, tá certo? Sim. E diz que, olha, eu não estou preocupado com política, eu estou preocupado em fazer a Copa do Mundo. Assim justificou-se fazer uma Copa do Mundo na Argentina do Videla, em 78. Onde a final da Copa, Maria Rita, isso é simbólico, isso dá a medida. Vou te contar um episódio que eu acho que interessará a quem nos ouve. Em 78, a final da Copa do Mundo na Argentina foi disputada no estádio do River Plate, que é um dos maiores clubes da Argentina, no estádio Monumental de Núñez. O estádio Monumental de Núñez fica a 500 metros da Escola Superior da Marinha Argentina. Onde houve o maior centro de tortura, o maior de todos. A ESMA, o DOI-CODE da Argentina. Maior centro onde se matava e torturava presos políticos. Muito bem. Existe um documentário magnífico chamado O Futebol nos Tempos do Condor. São 4 capítulos sobre... Depois, para as pessoas, o que é Condor, para quem não... Era a operação das ditaduras do Chile, do Uruguai, do Brasil e da Argentina para caçar opositores no continente. Né? E mandar para a Argentina, mandar de volta os seus parentes para serem presos lá e mortos lá. Exatamente. Muito bem. Esse documentário mostra a seguinte cena. Mostra a seguinte cena, não. Entrevista uma advogada que estava presa na Escola da Marinha no dia em que a Argentina foi campeã. Que a Argentina ganha da Holanda na final. Tá? Os carcereiros atiram da cela, a levam para a rua, para ela ver o povo saindo do estádio, enlouquecido, festejando a vitória argentina, cantando Argentina, Argentina, Argentina. E diziam para ela, tá vendo? Eles não estão nem um pouco preocupados com vocês. E ela conta nessa entrevista para esse documentário. E eu me senti absolutamente... senti uma ambiguidade, como se eu fosse esquizofrênica. Porque, ao mesmo tempo que eu queria me juntar àquelas pessoas e berrar Argentina, Argentina, porque eu também estava feliz que a Argentina era campeã do mundo, e eu queria dizer para eles, mas olha, aqui estão torturando, estão matando gente. Eu ouvi isso, não exatamente assim, da Dilma.
A Dilma estava presa. A Dilma estava presa Ela estava presa. Uhum. em 70 na Torre das Donzelas, Uhum. aqui no presídio do Carandiru, não é isso? E conta que elas estavam vendo o jogo numa televisãozinha com palha de aço, bombril na Sim, quem tinha antena, na antena quando não pegava para bem. pegar melhor o sinal, né? Enlouquecidos torcendo para o Brasil. E Uhum. estávamos vivendo o período Médici, Sim, ela estava presa, 1970. aliás, né? Isso. Quer dizer, por quê? Isso eu também sempre disse, né, nos debates à esquerda, Maria Rita. Eu não permiti que a ditadura tomasse de mim aquilo que eu tinha de mais íntimo, dos meus sentimentos. Já me bastavam os medos que a ditadura me incutia. Eu não ia permitir que eles tomassem o verde e amarelo como se fosse deles, que o hino do Brasil se transformasse no hino da ditadura, que o futebol que eu amo virasse símbolo deles. Não, é nosso. Quem ganhou a Copa do Mundo foi o Tostão, o Gerson, o Rivelino, o Pelé, não foi o Médici. Não foram os generais, claro. É evidente, é É evidente. isso que você está dizendo. Nunca tinha Né? pensado. Eu, que na época era completamente alienada, estudava no terceiro colegial, a gente saiu festejando. Minha família achava que o Brasil estava, ainda mais que meu pai, era um engenheiro, enfim, que tinha uma boa capacidade administrativa. E na época ele tinha ido trabalhar no Vilares, que é uma das empresas que naquele filme Cidadão Boy sempre dizem que talvez financiasse a tortura. Mas isso ninguém sabia, nem meu pai, certamente, porque ninguém ia contar isso para um Claro. engenheiro. Mas foi a época que a gente ele ganhou mais dinheiro, conseguiu fazer uma casa com piscina. E eu lembro na final de 70, todo mundo de carro, buzinando, saindo pela janela. Mas a gente não estava nem aí com ditadura. A minha geraçãozinha, claro, tinha gente na minha geração presa, mas eu fui me acordar quando entrei na USP. Porque daí meus colegas falavam de que planeta você veio. E aí eu percebi, me falavam carinhosamente. Felizmente não ficaram me humilhando, porque senão eu ia... E aí fui trabalhar no Jornal Movimento, aí, enfim, aquela época eu conheci você, todo mundo Sim, na sim. mesma barca de oposição. Exatamente. Mas eu Exatamente. imagino que, como eu, muita gente tenha continuado achando, até acabar o milagre, né? Tenha continuado achando que estava tudo lindo. É isso. É isso. Exatamente isso. Uhum. E como é que você está vendo hoje? Pode pegar, inclusive, pelo caminho do futebol. Então, Se o futebol é Maria, um sintoma da vida, né, me parece, nesse então, Maria Rita, desculpa. O futebol brasileiro hoje deixou de ser tão importante como já foi no cenário mundial, porque a crise brasileira levou a que o Brasil se transformasse em mero exportador de pé de obra, que é a expressão que eu uso. Não é mão Em de vez obra, de mão, pé de obra. Quem chuta é é pé de obra. Os melhores jogadores brasileiros jogam na Europa. Hoje mesmo vai ter um jogo da seleção brasileira aqui no Morumbi contra a Venezuela, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, e 90% da seleção é composta por jogadores que jogam em clubes europeus. Vem jogar porque eles são da seleção, mas eles... Exatamente. Então, essa Mas, seleção está afinada, porque cada um veio, não estão jogando juntos, não é time. exatamente. E fez com que se perdesse muito do vínculo do torcedor com a seleção, porque Claro. o vínculo do torcedor se dá, antes de mais nada, com o clube de cada um, né? E não com a seleção brasileira. Né? Então, você gosta do seu jogador, e você não tem mais do seu jogador. Você tem o jogador do Barcelona, do Bayern Munique, do Chelsea, do Manchester United, da Juventus da Itália, enfim. Então, isto fez com que os vínculos da torcida brasileira com a seleção se esgarçasse. Agora, nós estamos vivendo uma situação, Maria Rita, que eu te confesso, aos 70 anos de idade, avô de 2 netas, jamais supus que fôssemos viver. Né? Eu contava para os meus filhos, né, o episódio da minha prisão com a mãe deles e tudo mais, certo de que esse era um episódio absolutamente vencido em nossas vidas. E hoje me vejo obrigado a contar, para estarrecimento das minhas netas, que o avô foi preso.
né? E ela disse, mas como? E eu conto porque, Maria Rita, 4, 5 meses atrás, eu estava vendo a hora que nós íamos voltar a ter medo de ser preso por razões políticas. Crimes Não, de opinião, né? Ninguém estava isso, pegando armas nem nada. não fosse a prisão do Queiroz que obrigou que esse maluco recuasse na sua escalada golpista, de ir para frente de quartel, para pregar o fechamento do STF, do Congresso e tudo mais, não fosse a prisão do Queiroz, e eu não sei se nós não estaríamos vivendo hoje sob uma nova ditadura. E uma ditadura disfarçada, né? Porque a diferença para 64 é que em 64 foi preciso pegar a força das baionetas para se impor. Hoje, o que nós vimos a partir de 2016, e não apenas no Brasil, por intermédio desta coisa horrorosa chamada lawfare, né, foi um golpe que foi se espraiando lentamente pela mídia, pelo sistema parlamentar, pelo sistema judiciário, e, de repente, estava dado o golpe. Né? E este Bolsonaro estava em vias de dar outro golpe. Né? Porque é a vocação mais antidemocrática que há. Né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa que eu pensava quando eu também estava com medo disso. Eu pensava, o Exército é tão hierarquizado. Eles dariam um golpe liderado por um ex-capitão reformado? Mas, Maria Rita... Eu não entendo nada, estou te perguntando mesmo. Maria Rita, veja bem. Esse ex-capitão reformado, na verdade, é um ex-capitão expulso do Exército porque planejava um atentado terrorista lá nos aquedutos do Rio de Janeiro. Né? Guandu, se não me engano. Seguiria esse comando hoje? Bom, quem é o vice-presidente? É um general? Quem é o ministro da Saúde? Que levou uma carraspana pública? É outro general. Infelizmente, e nesse aspecto, o Exército Brasileiro, que do tempo da redemocratização para cá cumpriu um papel exemplar, está se deixando outra vez manchar por esse tipo de loucura. Ô, Maria Rita, esse homem falou em guerra com os Estados Unidos anteontem. Não, falar tudo bem, mas você acha que o Brasil... Eu sei que é evidente que o Exército não seguiria, mas o Exército está convivendo com isso. É verdade. Boa. Então, agora, eu não tenho dúvida de que o alto generalato está estarrecido com isso. Ainda hoje, ontem, né, o chefe das Forças Armadas fez uma manifestação bastante rigorosa em relação... Não quero política dentro dos quartéis. Mas nunca imaginar que a gente ia torcer por alguns generais de bom senso. Né? Pois é, mas você veja como que isso se dá entre cabos, sargentos, na PM. A gente sabe que esse discurso do ódio tem recepção, né, em certas camadas das Forças Armadas. Né? E era nisso que o Bolsonaro estava apostando. Porque você que é especialista nesse assunto, e eu vou fazer agora... Você falou de futebol achando que eu ia te criticar, e eu agora vou falar de psicologia para que você me critique. Vou fazer psicologia de botequim. Maria Rita... Você me criticou, eu vou ser boazinha com você. Diga. Tá. Maria Rita, eu não tenho a menor dúvida, psicólogo de botequim que sou, que as atitudes do Bolsonaro são levadas por profundo ódio do Exército, porque ele foi expulso do Exército. A homofobia dele nasce na casa dele. E a misoginia dele nasce também na casa dele. Nasce na casa dele por quê? Porque tem um filho gay. Ah, sim. Entendeu? Por isso. E a misoginia dele por quê? Se você for estudar a história dos casamentos dele, você entenderá. Mas você pode contar para os... Não, eu acho que é uma coisa delicada sobre a qual provas eu não tenho. Ah, tá. Né? Não ficar... Exatamente. Mas você veja, um pai que foi capaz de fazer com que seu filho mais moço fosse candidato a vereador contra a ex-mulher,
Sim, sim. Na primeira eleição do Carluxo, Uhum, tá certo? uhum. Veja que alguma coisa de muito esquisita tem aí. Sim, sim. Porque o estranho é isso, não é? Agora, mudando totalmente, pensando nos casamentos. Lembre-se que ele foi denunciado pela primeira ex-mulher por Uhum, agressão. E por depois ela agressão. retirou. Depois ela retirou. Mas retirou de A... medo, provavelmente. Não é que ela percebeu que eu estava mentindo. Isso, exatamente. Né? Então não são invenções. É você olhar o passado desse cidadão. Agora, me diga uma coisa, a gente está bem no fim, mas como aqui é rádio, enfim, você acha que alguma dessas acusações contra os filhos dele vai vingar ou vai todo mundo sentar em cima? Maria Rita tem de vingar. O que há contra o Flávio, com o perdão da expressão machista, é batom na cueca. Não sei se é machista, porque, enfim, Não? dois estão Tá bom. envolvidos na cena que tem batom na cueca, os dois estão envolvidos, então Tá certo. tá bom. Juca, a gente está já estourando, apesar de que não é tão padrão assim. Está uma delícia conversar com você, te agradeço muito. E, como eu sempre peço, diga uma última coisa que não tenha sido resposta a uma pergunta minha, algo que você ainda queira dizer para os ouvintes, para mim também. Mas enfim. Eu quero dizer para os ouvintes que votem dia 15 naquele candidato que puder chegar ao segundo turno e que signifique derrotar o Bolsonaro. E quero terminar da maneira como eu termino meus programas na TVT, citando a famosa música do Ivan Lins. Desesperar jamais. Jamais. É isso. Juca, nossa, lindo. Vou ficar com essa música agora cantando na minha cabeça. Um dia a gente conversa de música, eu tenho um arquivo que eu tenho música para 45 dias em cativeiro sem repetir. Que nem Maravilha! o Washington Oliveira, quando Maravilha! ficou 45 dias recitando Dante, Shakespeare, não sei o quê, eu tenho samba para 45 dias. Espero que ninguém pense que isso é literal, mas enfim. Um Um beijo, beijo. muito obrigada, foi muito legal. Tchau.